Olá, generais do reino. Meu nome é Luciano Santa Clara, seu coach digital. Seja bem-vindo ao melhor e mais completo conteúdo de transbordo do YouTube, referente à mentoria O Jogo da Vida, pior ano 2023 do Pablo Marçal. Nós estamos juntos todas as semanas, sempre às segundas às 6 da manhã. Só falta você. Entre agora mesmo. Link afiliado na descrição. Quero agradecer a cada um que entendeu nossa dedicação e transbordo. Já somos hoje quase 1.200 inscritos aqui no canal e 2.400 no grupo Pior Ano 2023 no Facebook. Então continue conosco que temos muito mais conteúdos para você. Sou 33 e vamos juntos em 2023 aprender ainda mais. Inscreva-se no canal antes de iniciar o conteúdo e vamos lá. 1. Introdução. Contextualização do livro de Atos dos Apóstolos e sua importância histórica e religiosa. 2. Origem e autoria. Discussão sobre a autoria do livro e sua origem. 3. Personagens principais. Apresentação dos personagens principais do livro, incluindo os apóstolos Pedro, Paulo e João, além de outros líderes da igreja primitiva. 4. Conteúdo do livro. Explicação resumida sobre o conteúdo do livro de Atos, incluindo a ascensão de Jesus, o Pentecostes e as viagens missionárias de Paulo. 5. Temas principais. Análise dos temas principais do livro, como a ação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, a expansão da igreja primitiva e o papel dos apóstolos. 6. Curiosidades e fatos interessantes. Apresentação de curiosidades e fatos interessantes sobre o livro de Atos, como sua estrutura literária sofisticada e a inclusão de narrativas únicas, como a ascensão de Jesus. 7. Conclusão. Resumo dos pontos principais do post e destaque da importância do livro de Atos dos Apóstolos para a história e a religião cristã. 1. Introdução. Contextualização do livro de Atos dos Apóstolos e sua importância histórica e religiosa. O livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia cristã. É um registro histórico da igreja cristã primitiva, que se concentra na ascensão de Jesus, no surgimento da igreja e na pregação do Evangelho em todo o mundo. Escrito por Lucas, o evangelista, por volta do final do primeiro século, Atos é um importante documento histórico que fornece informações valiosas sobre os primeiros anos da igreja cristã. O livro de Atos apresenta figuras importantes, como os apóstolos Pedro e Paulo, e conta como a mensagem do Evangelho foi propagada por eles e por outros líderes da igreja, resultando na expansão do cristianismo em todo o mundo. Atos também oferece uma visão única da experiência do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, capacitando-os para compartilhar o Evangelho com o mundo. Para os cristãos, o livro de Atos é um registro essencial da história da igreja primitiva e uma fonte importante de inspiração para a missão de levar o Evangelho a todos os povos e lugares. Além disso, Atos é uma obra literária notável, que apresenta técnicas literárias sofisticadas e uma estrutura bem elaborada que enfatiza temas centrais, como a ação do Espírito Santo e o papel dos apóstolos na propagação da mensagem cristã. 2. Origem e autoria. Discussão sobre a autoria do livro e sua origem. A autoria do livro de Atos dos Apóstolos tem sido objeto de debate entre os estudiosos por muitos anos. Tradicionalmente, o livro tem sido atribuído a Lucas, um companheiro de Paulo, que também é acreditado como autor do Evangelho que leva o seu nome. A evidência interna do livro de Atos sugere que o autor era um médico e um companheiro próximo de Paulo. Por exemplo, o autor usa o pronome nós em algumas passagens, indicando que ele estava presente durante certos eventos. Alguns estudiosos questionam a autoria de Lucas, argumentando que o estilo de escrita de Atos difere do Evangelho de Lucas em alguns aspectos e que a autoria pode ter sido atribuída a Lucas por tradição. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que Lucas provavelmente escreveu o livro de Atos. Quanto à origem do livro, é geralmente aceito que ele foi escrito na cidade de Roma, por volta do final do primeiro século. Isso é sugerido por evidências internas do livro, bem como por tradições antigas.
Acredita-se que o livro foi escrito para uma audiência cristã gentia, que pode ter incluído pessoas que ainda estavam se familiarizando com a história e as tradições da Igreja. Embora a autoria e a origem do livro de Atos ainda sejam assuntos de debate entre os estudiosos, é amplamente reconhecido como uma obra literária importante e um registro valioso da história da Igreja cristã primitiva. 3 personagens principais. Apresentação dos personagens principais do livro, incluindo os apóstolos Pedro, Paulo e João, além de outros líderes da Igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma variedade de personagens importantes que desempenharam papéis significativos na história da Igreja cristã primitiva. Aqui estão alguns dos personagens principais do livro. 1. Jesus Cristo. Ele aparece no início do livro, ressuscitado, e dá instruções aos apóstolos antes de ascender aos céus. Atos 1:1-11. Atos 1:1-11 é a introdução e o relato da ascensão de Jesus aos céus. Aqui está o texto. 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? 7. Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 9. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Neste trecho, Lucas começa seu segundo livro. O primeiro é o Evangelho de Lucas, dirigindo-se a Teófilo, e contando como Jesus, depois de ressuscitar, apareceu aos apóstolos durante 40 dias, ensinando-lhes a respeito do reino de Deus. Ele então ordenou-lhes que esperassem em Jerusalém pela promessa do Espírito Santo, que lhes daria poder para serem suas testemunhas em toda a terra. Depois disso, Jesus foi elevado aos céus diante de seus discípulos, que ficaram olhando para o céu até que 2 anjos apareceram e lhes disseram que Jesus voltaria da mesma maneira que foi para o céu. 1. Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro é frequentemente mencionado em Atos como um líder da igreja em Jerusalém. Ele é um pregador poderoso e muitas vezes é responsável por converter multidões ao cristianismo. 2. Paulo, originalmente um perseguidor dos cristãos, Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou um dos mais influentes líderes da igreja primitiva. Ele viajou extensivamente e pregou em muitas partes do mundo conhecido, estabelecendo igrejas e escrevendo várias cartas que se tornaram parte do Novo Testamento. 3. João, um dos 12 apóstolos de Jesus. João é frequentemente mencionado em Atos como um líder da igreja em Jerusalém e mais tarde em Éfeso. Ele é conhecido por ter escrito o Evangelho de João, as Epístolas de João e o livro do Apocalipse. 4. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Estevão é lembrado como o primeiro mártir cristão. Ele foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho. 5. Barnabé, um líder da igreja em Jerusalém. Barnabé é frequentemente associado a Paulo em Atos. Ele é conhecido por ser um encorajador e um defensor dos novos convertidos. 6. Tiago, um líder da igreja em Jerusalém.
Tiago é frequentemente mencionado em Atos como um importante tomador de decisões. Ele é conhecido por ter presidido o Concílio de Jerusalém, que tomou decisões importantes sobre questões doutrinárias e práticas dentro da igreja primitiva. 7. Felipe, um dos 7 diáconos que pregou o evangelho na Samaria e batizou um oficial etíope. Atos 6, 1, 7, 8, 4, 40. As passagens bíblicas de Atos 6, 1, 7, 8, 4, 40 narram eventos importantes dos Atos dos Apóstolos, relacionados à organização da comunidade cristã em Jerusalém e à conversão de um etíope por Filipe. Além desses personagens, Atos também menciona muitos outros líderes e convertidos importantes da igreja primitiva, incluindo Filipe, Ananias, Cornélio, Lídia e Priscila e Áquila. Juntos, esses personagens ajudam a contar a história do surgimento da igreja cristã primitiva e da propagação do evangelho em todo o mundo. 4. Conteúdo do livro. Explicação resumida sobre o conteúdo do livro de Atos, incluindo a ascensão de Jesus, o Pentecostes e as viagens missionárias de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos é um relato histórico dos primeiros anos da igreja cristã. Ele começa com a ascensão de Jesus ao céu e a promessa do Espírito Santo aos discípulos. Em seguida, descreve o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em línguas diferentes, atraindo uma multidão que ouviu a mensagem do Evangelho. A partir daí, o livro de Atos descreve a expansão do Evangelho em Jerusalém e em outras partes do mundo conhecido, incluindo a conversão do perseguidor de cristãos, Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, e suas viagens missionárias para pregar o Evangelho. O livro também descreve os conflitos e perseguições que a igreja enfrentou, tanto de autoridades judaicas quanto romanas. Além disso, Atos dos Apóstolos apresenta a história de muitos personagens importantes da igreja primitiva, incluindo Pedro, João, Tiago e Estevão. Também inclui informações sobre a organização e práticas da igreja primitiva, como a escolha de diáconos para servir a comunidade e o Concílio de Jerusalém para resolver questões doutrinárias e práticas. No geral, o livro de Atos dos Apóstolos é uma importante fonte de informação sobre a história da igreja cristã primitiva, incluindo a propagação do Evangelho, as perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos e a organização da igreja primitiva. 5 temas principais. Análise dos temas principais do livro, como a ação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, a expansão da igreja primitiva e o papel dos apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta diversos temas importantes que percorrem todo o relato histórico apresentado. Entre os temas principais do livro, podemos destacar: 1. A ação do Espírito Santo. Um dos temas centrais do livro é a ação do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. Desde a promessa da vinda do Espírito Santo até o seu derramamento no Pentecostes, o Espírito Santo é retratado como uma força poderosa que capacita os cristãos a pregar o Evangelho, realizar milagres e superar as perseguições. 2. A pregação do Evangelho. Outro tema central do livro de Atos é a pregação do Evangelho. Os apóstolos e outros líderes da igreja primitiva são retratados como pregadores corajosos que enfrentam a oposição dos líderes religiosos e das autoridades romanas para levar a mensagem de salvação a todos os povos. 3. A expansão da igreja primitiva. O livro de Atos descreve a expansão da igreja primitiva desde Jerusalém até a Ásia Menor, Europa e África. Esse tema é explorado especialmente nas viagens missionárias de Paulo, que viajou por diversas regiões para pregar o Evangelho e fundar igrejas. 4. O papel dos apóstolos. Os apóstolos são personagens centrais do livro de Atos, especialmente Pedro e Paulo. Eles são retratados como líderes carismáticos que enfrentam perseguições e desafios para levar a mensagem de Jesus a todas as nações. Além desses temas principais, o livro de Atos dos Apóstolos aborda também questões relacionadas à organização da igreja primitiva, como a escolha de diáconos, o papel das mulheres na igreja e o Concílio de Jerusalém, que definiu questões doutrinárias e práticas importantes para a comunidade cristã.
6 Curiosidades e fatos interessantes. Apresentação de curiosidades e fatos interessantes sobre o livro de Atos, como sua estrutura literária sofisticada e a inclusão de narrativas únicas, como a ascensão de Jesus. Além dos temas principais, o livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma série de curiosidades e fatos interessantes que ajudam a compreender sua relevância histórica e religiosa. Algumas dessas curiosidades incluem: 1. Estrutura literária sofisticada. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma estrutura literária sofisticada, com um prólogo, vários atos e um epílogo. Essa estrutura é semelhante à de um drama grego, o que sugere que o autor tinha habilidades literárias apuradas. 2. Inclusão de narrativas únicas. O livro de Atos dos Apóstolos inclui várias narrativas únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Bíblia. Um exemplo é a ascensão de Jesus, que é descrita com detalhes no primeiro capítulo do livro. 3. Abordagem histórica e precisa. O livro de Atos dos Apóstolos é considerado uma das fontes mais confiáveis sobre a história da Igreja primitiva. O autor é preciso em seus relatos históricos e descreve detalhadamente as atividades dos apóstolos e outros líderes da Igreja. 4. Diversidade de personagens. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma grande diversidade de personagens, incluindo judeus, gentios, homens, mulheres, ricos e pobres. Isso reflete a abertura da mensagem de Jesus a todas as pessoas, independentemente de sua origem social ou étnica. 5. O papel de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos destaca o papel de Paulo na expansão da igreja primitiva. Paulo é retratado como um pregador carismático e corajoso, que viaja por diversas regiões para pregar o evangelho e fundar igrejas. 6. Perseguições e milagres. O livro de Atos dos Apóstolos descreve tanto as perseguições enfrentadas pelos primeiros cristãos quanto os milagres realizados por eles. Essas narrativas ajudam a mostrar a força e a coragem dos primeiros cristãos, bem como a ação poderosa do Espírito Santo em suas vidas. 7. Conclusão. Resumo dos pontos principais do post e destaque da importância do livro de Atos dos Apóstolos para a história e a religião cristã. Em resumo, o livro de Atos dos Apóstolos é uma das obras mais importantes do Novo Testamento, que relata a história da igreja primitiva e a expansão da mensagem de Jesus ao longo dos primeiros anos do cristianismo. O livro apresenta uma estrutura literária sofisticada e inclui narrativas únicas, como a ascensão de Jesus. Além disso, destaca o papel dos apóstolos e líderes da igreja primitiva, como Pedro, Paulo e João. Entre os temas principais do livro estão a ação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, a expansão da igreja primitiva e a importância dos apóstolos. Além disso, o livro de Atos apresenta uma série de curiosidades e fatos interessantes que ajudam a compreender sua relevância histórica e religiosa, como a abordagem precisa e histórica dos eventos descritos e a diversidade de personagens. Em suma, o livro de Atos dos Apóstolos é um registro essencial da história e da mensagem cristã, que influenciou profundamente a cultura e a religião ao longo dos séculos. Sua leitura e estudo ainda são fundamentais para entender a origem e a expansão da igreja cristã, bem como sua importância para a fé e a vida espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo. Para finalizar, abaixo, listei alguns livros que abordam o tema dos Atos dos Apóstolos e suas sinopses. Atos dos Apóstolos, Comentário Esperança, por William Barclay. Este livro oferece uma abordagem detalhada dos eventos descritos nos Atos dos Apóstolos, com um foco especial nas implicações teológicas desses eventos. Barclay explora as principais mensagens do livro, incluindo a importância da oração, a ação do Espírito Santo e o papel dos apóstolos na expansão da igreja cristã. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. 2. The Book of Acts, New International Commentary on the New Testament, por F. F. Bruce. Neste livro, F. F. Bruce oferece um comentário detalhado dos Atos dos Apóstolos, com uma análise cuidadosa das questões históricas e teológicas envolvidas. Bruce explora os principais temas do livro, incluindo a relação entre o cristianismo e o judaísmo, a expansão da igreja gentílica e o papel do Espírito Santo na obra da igreja. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. 3. Paulo e a fé cristã.
O Caminho dos Atos dos Apóstolos, por N.T. Urai. Neste livro, N.T. Urai examina a vida e obra do apóstolo Paulo, com base nos eventos descritos nos Atos dos Apóstolos. Urai explora a relação entre a teologia de Paulo e o contexto histórico em que ele viveu, oferecendo uma análise profunda da mensagem central do apóstolo. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. 4. The Acts of the Apostles, Pilar New Testament Commentary, por David G. Peterson. Este livro oferece uma análise detalhada dos Atos dos Apóstolos, com um foco especial nas questões históricas e teológicas envolvidas. Peterson examina as principais mensagens do livro, incluindo a importância da oração, a obra do Espírito Santo e a missão da Igreja. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. 5. Atos dos Apóstolos. Uma introdução e comentário por E. Howard Marshall. Este livro oferece uma introdução detalhada aos Atos dos Apóstolos, com um foco especial nos aspectos históricos e teológicos do livro. Marshall explora os principais temas do livro, incluindo a relação entre o cristianismo e o judaísmo, a expansão da Igreja gentílica e o papel do Espírito Santo na obra da Igreja. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. Esses livros são apenas algumas opções de leitura sobre o tema dos Atos dos Apóstolos, mas certamente oferecem uma ampla gama de informações e reflexões sobre esse importante livro do Novo Testamento. Link na descrição para comprar o livro na Amazon. Gratidão por sua presença aqui no canal. Inscreva-se e deixe seu like.